Amém. Então, E aí, galera, aqui é Thiago Gutierrez da Caixa, hoje extraordinariamente falando com Bruno Pé, Antônio Thiago e Rodrigo Rossi. O próprio. Nós estamos aqui gravando esse formato aqui de forma extraordinária porque existem alguns temas que exigem um pouco mais de tempo, um pouco mais de empenho. Aí vai sair um pouco daquelas tirinhas de 6 a 10 minutos, nesse caso específico, para falar de uma heresia das boas. E para a heresia ficar melhor ainda, hoje eu não vou utilizar a Bíblia, vou utilizar o livro de Enoque, para ficar assim, uma coisa bem herética, bacana. Livros apócrifos da Bíblia, pseudepígrafos. E aí, nós vamos falar hoje aí tanto um pouquinho do livro de Enoque, sobre a questão dos néfilins e a origem dos espíritos imundos. Então, após a vinheta aí, nós vamos entrar aqui falando do livro de Enoque. Então, antes de ler o livro de Enoque, eu vou falar um pouquinho do próprio livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro que ele não entrou na Sagrada Escritura, que nós temos, nosso ajuntamento de livros que nós chamamos de Bíblia. Mas ele é um livro que ele é citado por Paulo, de forma indireta, no conceito de principados, potestades, terceiro céu, naquela questão da hierarquia angelical, das múltiplas dimensões ali espirituais. Então, indiretamente, o livro de Enoque ele permeia todo o contexto de escrita dos evangelhos e ele é citado literalmente na segunda carta de Pedro e, mais claramente, de forma explícita, no livro de Judas. Onde esse texto do livro de Judas foi até o que me levou ao livro de Enoque. Eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, estava lendo a Bíblia, e eu me deparei com a profecia do livro de Judas. E assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que vejo vir o Senhor com milhares de anjos para executar juízo e justiça. Aí eu li a Bíblia inteira, procurando essa tal profecia de Enoque, e não achei. Isso eu tinha 10 anos, naquele tempo não tinha internet, não tinha Google. Eu tive que me virar pra descobrir, cara, que aquela profecia está no livro de Enoque. Fico imaginando um garoto de 13 anos ouvindo você falar isso. Como assim não tinha internet? O que vocês faziam naquela época? não é? O que tinha pra fazer? A gente ia pra rua e jogava bola. Rodar peão. Fazia coisas não sentados no computador. Exatamente. Tava pipa. Então, o livro de Enoque, ele é citado textualmente nas Escrituras. Então eu não quero relativizar nesse vídeo a formação das Escrituras, porque eu discordo de muita coisa que o catolicismo romano fez, também discordo de algumas coisas que a Reforma fez, mas as escolhas dos livros que constam nas Escrituras, eu acho que foi uma escolha acertada. É sério, vai ficar essa palavra. Só para testificar aqui, enquanto nós estamos gravando aqui, o diabo está atacando ali, retalhando. Eu troquei o carro com a chave dentro dele. Beijos. Fui. O diabo é sujo. Não acredito que ela fez isso, mas tudo bem. Amém. Sério. Chave reserva ou opção de chaveiro? Não. Cara, O inimigo já está se levantando aí. tá vendo, cara? Vamos fazer uma libertação aqui, pessoal. Amém, cara. A gente não orou antes de eu começar. É mesmo. Faltou oração. Mas agora continua do jeito O senhor continuou, voltou a mandinga. Então, voltando à questão do texto, a explicação. Então, para testificar no coração dos irmãos aí, esse livro de Enoque, ele consta da Bíblia da igreja etíope. E também consta na Bíblia cópita. O que indica que este livro ele era primordialmente utilizado pela igreja primitiva. Porque essas comunidades ficaram isoladas da Europa por questões políticas, geográficas, e não sofreu a influência dos concílios do Vaticano, da nossa querida Roma.
Por isso que lá o livro de Enoque é considerado canônico. Depois desse resumozinho aqui, eu vou ler o texto em questão, que também se encontra algo muito parecido com esse texto em Gênesis, mas aqui está mais claro. Enoque, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando... você não pode poder pôr na sua Bíblia porque não tem. Eu já ia procurar. Caiu, hein? Tá se desfazendo do povo de casa aí, isso não pode, hein, cara. Outrora, quando aumentaram o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao veram-nas, desejaram-nas, e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disseram então o seu chefe, Samíasa: eu receio que não querais de fato realizar tal coisa, eu pague sozinho por tão grande pecado. Eles responderam em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não vamos abrir mão do plano e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingissem. Eram ao todo 200 que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-lhe Hermon, porque sobre ele juraram, se comprometeram a maldições comuns. Esse texto ele se encontra em Gênesis. Não tão assim, né? Não tão claramente. Um trechinho, né? O texto de Gênesis fala que Capítulo viram... 6, né? 6. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e entraram a elas e geraram gigantes. Esse texto fala que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e geraram gigantes. E aí vem a visão que parte de Santo Agostinho, de que diz que aqueles filhos de Deus não eram anjos, aqueles filhos de Deus era descendência piedosa de Sete, e as filhas dos homens era descendência de Caim. Só um pouquinho de genética para entrar nesse assunto. Ora, se havia os filhos de Sete eram bons e as filhas de Caim eram más, e eles casaram entre si, poderia ocasionar uma perda moral, mas não geraria uma mutação genética, porque apesar das características morais serem diversas, nós estamos falando de uma mesma natureza, casando com si. Logo, era necessário haver um fator externo para haver uma miscigenação, a ponto de gerar uma mutação que foi o gigantismo. Falando trazendo essa pequena apresentação, vamos agora começar o bate-papo com a mesa e saber de vocês se vocês conhecem essa história e qual é a visão de vocês acerca disso. Primeiras damas. Então vai eu mesmo. Manda o papo. Uma coisa que eu acho interessante, eu fico imaginando o choque das pessoas. Por que você está lendo um livro? Isso é um livro que não foi inspirado, não entrou no cânon e tal, que é o discurso comum. A pessoa avança a parte do vídeo e tudo. Mas eu acho interessante a pessoa falar que não é interessante a gente ler, sendo que Paulo leu, sendo que Judas leu, e é tão desinteressante que caiu ali, no cânon, as citações dele. Então acho que esse argumento de que esse livro não é pra gente, ou que não só tem bobeira ali, Não cabe. não cabe, porque os caras leram. Por que a gente não pode ler? Leram e citaram. Leram, citaram e não falaram que aquilo era falso. Entendeu? Eles usaram inclusive como base para Exatamente. o argumento. Ou seja, dele, né? se os principais da igreja primitiva, como Paulo, que são Pedro. antes dos chamados pais da igreja, são depois, né? Na verdade, Paulo é o fundador do cristianismo. Fundador do cristianismo, praticamente. Nós não seguimos nem tanto a Cristo, mas seguimos Mas bastante Paulo, Paulo. antes da gente seguisse a Cristo. Pode crer. Antes, mas enfim. Então, se eles citaram, leram, meditaram e não falaram nada a respeito sobre toda a escritura é divinamente inspirada. Ele não falou, tem escritura que não é, hein, gente? Tem escritura que não é para ler, não. Isso não tem na Bíblia. Toda, mas só as que estão nesse livro aqui, que a igreja Ele católica não vai fala fazer. sobre proibir O de ler. resto
Antes que o camarada que está em casa pense que vai aparecer um dragão na sala dele, vai cuspir fogo e queimar a casa dele, não só Enoque, como também diversos, posso dizer centenas de outros livros eram lidos no cristianismo primitivo. Eu tenho algumas anotações aí de todos os livros que são citados na escritura de Gênesis e Apocalipse que não estão no cânon. Por exemplo, o Pastor de Hermas era um livro totalmente vivo na comunidade judaica. Tem o manual apostólico, que é o Didaquê, que era um contra 7.1 da igreja primitiva. Nunca ouvi falar disso, não. É quase uma cíclica, né? Era Interessante. como um apóstolo, Encíclica, na verdade. como um apóstolo deveria se portar. Aham. Estava tudo escrito no Deveriam Didaquê. mostrar isso pro Valdemiro, né, cara? Não fala O de Macedo. Por exemplo, lá, Seria interessante. o Didaquê diz que se um apóstolo vier na sua casa e ficar mais do que 3 dias, pode mandar esse cara embora, porque ele não é um apóstolo legítimo. Entendeu? Se aproveitar, né? Tipo, Então, legal. diversas outras literaturas eram lidas na igreja primitiva. Imagina os que pedem dinheiro. Não é essa a intenção, senão esses caras vão... É isso aí. Então, o livro de Enoque era mais um desses livros que eram lidos dentro do judaísmo antigo. Opa, não posso tocar teclado no meu. Dentro do judaísmo antigo, por exemplo. Quem se servia muito do texto de Enoque era a galera que seguia a literatura apocalíptica. O próprio Apocalipse, que não é um livro, mas é um texto dentro de uma literatura, dentro de um gênero literário de apocalíptica, se serviu de Enoque. As imagens que aparecem em Apocalipse, dragão, besta, chifres, aquela coisa toda, aqueles monstros mitológicos e aquelas coisas animalescas, se serviram de dentro da literatura apocalíptica. E Enoque era, se não a literatura, uma das principais literaturas apocalípticas do primeiro século. Eu acho muito interessante essa visão, porque é uma coisa que tem se perdido muito hoje em dia, na hora de interpretar as escrituras. Que a gente tem que sempre pensar quem escreveu, para quem ele escreveu e que contexto aquilo estava inserido. Porque assim, que nem aquela história que Paulo fala, a mulher não pode falar no templo. Por que a mulher não pode falar no templo? Porque na época era uma sociedade patriarcal, saca? Aí se tu fala hoje nas igrejas aí, que é pastora, presidente... Nego vai na Maria da Penha lá e te processa lá. Por aí, né? Só que você tem que parar e pensar, por que o cara falou aquilo? Alguma lógica tem, algum sentido tem dentro daquela cultura. Por exemplo, tem um texto de Paulo que ele fala que as mulheres têm que andar com a cabeça coberta por causa de quem? Dos anjos. Dos anjos. De onde Paulo tira Essa ideia. essa imagem, essa ideia? Pode crer. Por que os anjos descem e podem possuir as mulheres se elas não estiverem com a cabeça coberta? Será que isso foi revelamento? Tanto que a palavra que ele usa ali para colocar autoridade sobre a cabeça é exócia. Sócia. Véu. É a mesma palavra que é usada para uma das classes angelicais. Que é Arcon, que é um dos principados, Exócia e Exócia, cosmocrata. Cosmocrata. Então, para tu ver que a ligação entre o próprio termo véu em grego, que ele utiliza, já aponta para a questão de símbolo de autoridade por causa das autoridades celestes. Então, aí vem aquela eterna pergunta, mas Yeshua não falou que os anjos de Deus não se casam, não se dão em casamento? Bem, Yeshua não falou que existia uma impossibilidade de acontecer. Só dizia que eles não faziam. Dizer que não é assim que a coisa funciona. Não é por aí que vai. Não é assim que a banda toca. Ele não falou. Protocolo. Isso, ele não falou, ó, os anjos não são impossibilitados de casarem. Até mesmo porque, cara, nossa visão de anjo ela é muito Limitado. muito barroca. E a gente vê anjo com aquela visão muito dentro do cristianismo. E quando nós começamos a ler as escrituras em grego e hebraico, nós começamos a ver que anjos são seres de outra natureza. E que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. O mundo espiritual não é uma fumacinha. Na verdade, eles são até mais reais que o mundo físico, porque eles podem fazer todas as coisas que nós fazemos fisicamente, como comer, e ainda por cima transcender a nossa realidade com outras coisas que nós não podemos fazer. Então, partindo desse pressuposto, eles são muito mais reais do que nós. E aí, o que me assusta nesse texto
E o fato desse texto ter sido tão veementemente escondido da nossa cultura é que se nós olharmos as culturas antigas da Terra, os astecas, sumérios, babilônicos, egípcios, Não é muito diferente. Enfim. em todas essas culturas nós vemos a imagem da hibridização de seres humanos com seres espirituais, ou deuses, ou anjos, ou semideuses, gerando uma terceira linhagem. E aí você pode perguntar, o que isso tem de aplicação para os meus dias hoje? Ora, qualquer pessoa que estuda a história sabe que os erros, quando não sabidos, são cíclicos. Eles voltam a acontecer. Porque o próprio Yeshua falou que no final do dia serão como os dias de Noé. Que eles se casavam e davam em casamento. Ué, no que casar e se dar em casamento seria uma denúncia de algo, se a primeira ordem do Eterno para Adão foi casar, multiplicar e povoar a terra. Por que Yeshua daria uma advertência? Olha, mas ele não falou claramente dos anjos. Cara, para toda aquela geração da época, que tinha pleno conhecimento do livro de Enoque, porque o livro de Enoque era como se fosse Isaías e Jeremias nos tempos de Yeshua, para aquela geração, quando ele falou de casar e dar-se em casamento, todo mundo entendeu do que ele estava se referindo. Olha, o final dos tempos vai ser como os dias de Enoque, nos dias de Noé. Porque se nós vemos o livro de Enoque claramente, nós vemos que a causa do dilúvio foi para exterminar a descendência de Azazel e Samazíase. Logo, o dilúvio ele foi um extermínio daquela geração perversa. Porque prostituição e criminalidade sempre teve. E sempre vai ter. Aconteceu alguma coisa muito radical, muito punk, muito violenta, por Eterno olhar e se desgostar da criação. Vamos fazer a limpa, né? Fazer a limpa. E cara, eu acho interessante o que as pessoas muitas vezes não param a pensar, que até acontecer aquele dilúvio, houve toda uma era até ali, que é muito omitida. Se você ler o texto bíblico, ele é muito curto sobre isso, ele é muito sucinto. Assim, nós não sabemos o que havia no mundo naquela época, como estava a Terra naquela época. Eu tenho minha teoria, que talvez eles tivessem tecnologia até mais avançada do que a nossa. Tipo, não sei quanto tempo, que não cita isso, poderiam ter, sei lá, eles terem evoluído milhares e milhares de anos, tá com a sabedoria a conhecimento muito mais avançado do que o nosso. Nessa época aí o pessoal ainda vivia aquele monte de ano, né? Tanto que eles viviam... Morreu com 600 anos, não é isso? No 900. E sem falar também, cara, que Não, foi com 600 que ele construiu a arca. Foi 600 que construiu a arca. Com 500 ele foi chamado, 600 ele concluiu a construção da arca. Não, isso aí é ficha, pô. Na Suméria você acha reis vivendo 16 mil anos, pô. Pô, aí, tá vendo? levando em consideração que a atmosfera terrestre era de outro tipo, a alimentação era de outro tipo. A forma de contagem dos anos não era que nem a nossa. Com certeza, é. Eles Eles contavam de 10 em 10. Isso é meio óbvio. Era meio ping-pong. Contava de 15 em 15. A rodava mais rápido também. É, pô. O Sol girava em torno da Terra naquela época. Salve nossos irmãos católicos aí. Que mantiveram isso firmemente. Mataram até alguns. Tem um relato interessante na China de que os chineses estavam lá e chegou uma civilização muito avançada. Isso até abre imagem pra galera do Discovery Channel que ama Os deuses astronautas. Deus astronautas, irmão. Tipo, qualquer coisa que aconteceu na antiguidade diferente foi ET. Tudo foi ET. Eles estavam de bobeira passando. Não deixa de ser o ET, né? Nunca mais voltou. Não, porque o que é o ET? Não, Acho que é extraterrestre. Fora da Terra. Então é uma coisa extra da Terra, não é telúrico, não é daqui. Então, Telúrico, gostei. Vou anotar isso. porque terrestre é do chão mesmo de verdade. Telúrico é da nossa Eu entendi, modo de eu existir, entendi. nossa dimensão. Então, cara, É etéreo. etéreo já tá de fora. Já de fora. O que acontece? Se nós pararmos para pensar, são a mesma coisa com nomenclaturas diferentes. Se nós pararmos para pensar, o homem da idade do ferro, com a mente extremamente primitiva, aí aparece um ser que transcende a sua natureza. Uma parada dessa aqui na mão. Aí ele vai ver aquilo e falar, caraca, cara, um Deus veio me visitar e tal, ele vai ver uma
uma carruagem com aparatos meio tecnológicos, uma carruagem de fogo. Então, Porque luz naquela época era fogo. Não tinha lâmpada. como ter luz sem ter fogo. Como ter luz sem ter fogo? Vou colocar uns pisca-pisca na minha carruagem. Vai ser banido do YouTube, na moral. Não, não. Aí o que acontece? Ou das igrejas, né? A carruagem de fogo virar nave espacial, o nego fuzila a gente. Não, a questão... Ninguém quer dizer isso. Não, pessoal, nada disso. Nada Não, disso, tá? eu não acredito que os seres que vieram para a Eu acho que Terra o pisca-pisca foi... são alienígenas. Era o Papai Noel. Porque o que é alienígena? Alienígena é uma coisa que é de fora. É alienado ao que está aqui. É Né? alienação que está aqui. Então os anjos são alienígenas. Não seres biológicos. Não aquelas coisas Não. cinzas com o olho desse tamanho. Não dependecidei. Etimologicamente, Esquece Steven Spielberg. etimologicamente falando, Isso. etimologicamente falando, Isso. etimologicamente falando, ênfase, dá mais ênfase, Rodrigo, dá mais ênfase. bota aí o letreiro lá depois do etimologicamente falando. Não, porque por uma questão de definição, alienígena é uma coisa que não pertence àquele círculo. É alienado Vai dar Daquilo. da Não Terra. adianta, não Ao adianta. nicho, ao nicho. Não, se botar o link não vai entender. Vamos cara, falar mais que ou a menos. gente é o Vamos falar amém, Não, tranquilo. mas Sempre resumidamente. tem um animal que não entende o que a gente fala, mas... Não chama esse irmão de animal, não. Aqui chama esse irmão de rato, que é digno do fogo. Ué, cara. É melhor chamar de Nécio, como Jesus chamou, do que de animal. Né? É. Não, sacanagem, né? Aí o que acontece? Então, voltando ao que eu estava dizendo, um homem da idade do ferro, ele ia ver um tipo de manifestação com um determinado olhar. Ele ia olhar e falar, poxa, ele é um Deus, é um ser divino. Já um ser do tempo high-tech, que somos nós agora, moderno, Pirotecnia. da tecnologia, do Facebook, dessas paradas todas aí, quando você vê uma coisa diferente, uma luz no céu brilhosa, pô, é um OVNI. Então, depende, se for pentecostal é um anjo. Mesmo se for um Mesmo se for um vagalume, um sereno, ampliano. Eu vi o anjo. Se pentecostal ver um ET igual de Hollywood, vai dizer Você quer um anjo. demônio, não demônio, porque não é bonito. Porque ele é... Um exemplo clássico. Não. Moisés está lá, né? Não bate na mesa. Não vou bater na mesa. Noé tá lá, pô, o Antônio tá me coagindo aqui, cara. Mal, cara. Chega Por pra baixo lá, da chega mesa pra lá, pode, pô. por baixo da mesa pode. É por causa do microfone. Moisés está lá, vai no monte e vê uma sarça pegando fogo. Ele olha para a sarça e não vê uma sarça, vê uma manifestação divina. Uhum. Se algum de nós for em alguma montanha e vê uma sarça pegando fogo, o que a gente vai imaginar? Uma ação natural de calor fez com que aquela árvore seca entrasse em combustão e pegasse fogo, que o fogo nada é mais do que uma ação química. Uhum. O homem do mundo antigo olhava para o fogo e via Deus, cara. Via Uau. terra, via o mistério, via o reboliço, via Até o homem de O hoje. vento. o Até o homem vento. de hoje. Pô, cara, o mundo é... Então, tá querendo dizer os caras sabendo que no mundo antigo, cara? Só pra saber também, Bom, né, eu já ouvi falar que É, não era Pô, merda incomum. é isso aí. Caraca, maluco! Chega pra lá, chega essa cadeira pra trás. Qual foi? Isso. Para de pegar a estirra. Tô me Tá sentindo tomando. pequeno aqui já, velho. Ué, fazer o quê? Eu ia falar É que não tinha gostoso, nada cara. demais naquela época uma sarça pegar fogo no deserto, por causa da combustão espontânea. É a sua opinião. Só que no mundo antigo o homem via Deus. Só que eu acho que o que eu ouvi a pessoa falando é o seguinte, não tinha nada de anormal numa sarça pegando fogo no deserto, o sol fazia aquilo pegar o tempo todo. O negócio era que ela não se consumia. Tudo bem, tudo bem. É. Não, corta. Tacar fogo nesse papel aqui, ele vai pegar fogo, Vai o se fogo consumir. tem que acabar. Não, tem que o acabar. lance- O negócio é você tacar fogo e ele não apagar O nunca. lance é a luz, o calor, a atraência do fogo. Vai, bota uma chama de fogo aqui. O homem ia olhar para aquele negócio e ia se prostrar, cara, desesperado. Até eu. A gente vai olhar para um troço pegando fogo, a gente vai pegar água para apagar, para extinguir. Essa é a questão. Imagina você lá do lado de Moisés e o negócio começa a pegar fogo, ele se ajoelha, você corre o extintor. Não! Você matou Deus! Cara, pegando a cabeça, a questão dos seres. Até eu contra a tua cabeça. Dos seres. Tô brincando, hein? Dos seres extra realidade, existia uma altura média naquela época. Então, se eu vejo um ser
misterioso, mais alto do que o normal, com um QI décimos à frente do meu, aquele cara é Deus. Aquele cara é um anjo. Entendeu? A questão é essa. Uma das questões. Mas eu acho que não que eu esteja diminuindo não é isso, não. o que permeia. Aí eu discordo de você. Porque tem um livro, não sei se é Reis ou é Crônicas, que fala a cama de um rei lá. Reglon. Esse daí 5 metros cacetado. Tá não, eu só tô dando um exemplo radicalmente cético. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Pô, 5 metros cacetado não é um pouquinho acima da média. Não é. Pô, imagina, eu vi um cara de 5 metros cacetado com a cama de ferro. Com a cama de ferro. Não, esse cara é um pouquinho alto, deram bastante carne pra ele. Tomou sucrilho. O que eu tô querendo dizer é quanto à manifestação. Não, eu saquei. Se você volta aí no tempo aí, se você chegar lá na Idade do Ferro, ou na Idade do Bronze recente, até na Idade do Bronze recente, que é a idade do texto bíblico de Gênesis. Eu acho que... É por aí. Sendo generoso com os devocionais e os espirituais do texto, se eu chego na Idade do Bronze recente, que é a idade do texto, chego lá com uma aparência diferente, com um tablet na mão, cara, eu ia ser o Deus do texto bíblico, cara. Eu ia ser o susto, que eu ia ter algo aparentemente superior à realidade daquele tempo. Digamos que o tipo de manifestação que os anjos trouxeram, ou os néfilis, ou a comitiva de Semiasa, fosse algo novo para aquela época. Por exemplo, o judeu odeia a mulher. Pelo menos no texto. Segundo a mitologia judaica a respeito dos néfilis, os néfilis são culpados de ensinarem às mulheres o quê? A arte de se pintar, a arte da metalurgia e a arte da guerra. Então, na cabeça do judeu, o anjo que transou com a mulher, que ensinou ela a se pintar, a vaidade, a metalurgia, que é dominar ferro, dominar plantas, e a guerra, a astrologia. A mulher é a culpada de toda a desgraça da terra, cara. Lembrando que foi uma mulher que comeu o fruto, né? Deu pro homem. Não, Aí depois vem o Azazel e ensina todo esse arsenal de coisas para as mulheres. Então há por trás do mito, do texto, uma realidade social. Os anjos trouxeram algo novo. Logo são seres divinos. Sendo que esse algo novo acabou com a humanidade, cara. A gente tem guerra aí hoje em dia, tem metalurgia, por causa das mulheres, pô. É isso que o texto quer dizer, gente. As feministas vão começar a ficar peladas na nossa porta, pintado de amo você. Agora que eu não me caso mais. O texto quer dizer, o texto implicitamente afirma isso. Uma seres divinos que corrompem mulheres. Uma pergunta. Continuam corrompendo até hoje. É o que diz. A pergunta nos tempos de Jesus, Yeshua, eles tinham os filhos de Deus como anjos ou é como hoje nós vemos? O que eles acreditavam na época? Porque eles tinham o livro de Enoque. Então, na época eles achavam que eram os descendentes de Sete, né? Ou eles achavam que eram verdadeiramente anjos? Até Santo Agostinho, ou até perto de Santo Agostinho, ninguém tinha a menor dúvida que era um anjo. Ponto final. Ninguém nem duvidava. Entendeu? Então, eu vou ler aqui um textinho bíblico aqui que eu deixei separado aqui no... senão não tem peso a nossa palavra. Judas, não é apócrifo, galera. Judas está antes do Apocalipse ali, ó. Pessoal, ninguém conhece Judas aqui. Se você não sabe onde é que tá, o Apocalipse vem voltando de ré, que tu vai chegar. Ou então vai no índice da sua Bíblia e procura lá. Vem de ré pra mim. Irmão, vamos parar tudo e morar com o Antônio, em nome de Jesus. Deixa, vamos lá. Corta isso. Em nome de Deus. Meu Deus, que me abandonaste. Pra trás de mim. Pra trás de mim, caramba. Não pra trás de mim, não, porque é pior. Do jeito que ele tá aqui, que ele tá ossudo. Não, corta. Então eu vou ler aqui um texto aqui, Judas. Qual capítulo? 1:6, só tem um capítulo. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas,
para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno, elas servem de exemplo. Olha, estou falando aqui de Sodoma e Gomorra. Resumidamente, quando a Bíblia fala aqui, esse texto fala de se entregar a relações não naturais, no texto original diz que se entregaram a outra carne. E aí nós lembramos ali daquele episódio do sobrinho de Abraão, quando os anjos foram buscá-lo. E aí ele chegou naquela cidade lá, e aí vieram os moradores da cidade que queriam possuí-los. E aí Ló chegou a oferecer 2 filhas para ele virgem, dizendo, fica com as minhas filhas, mas não, eles preferiram os anjos. Talvez por já ter experiência de algum tipo de relação com seres sobrenaturais. Já houvesse uma preferência por esse tipo de experiência. Ora, esse texto também fala outra coisa interessante, é que a palavra morada ali, não lembro agora qual é a palavra em grego, ela não fala simplesmente de uma casa, mas fala de um ambiente onde é propício para aquele tipo de existência. Na casa de meu pai é muitas moradas, está Isso. falando de algo sobrenatural. Isso. Então é a mesma palavra. Então, aqueles seres abandonaram a sua morada. Mas se nós pegarmos toda a teologia cristã, nós vemos que na teologia cristã nós temos a questão da expulsão dos céus. Houve uma batalha no céu, e Satanás, ou Lúcifer, aquela figura mística de Satã. Lúcifer é melhor? Lúcifer! Ele é expulso do céu com a terça parte de um número incalculável. Mas tudo bem. Ele é expulso. Os demônios são expulsos. Para de ler dentro do texto bíblico, isso é heresia. Mas Da parte de quem? os anjos, os demônios, a origem cristã dos demônios é uma expulsão. Mas o livro de Enoque e o texto de Judas falam de anjos que abandonaram sua morada. Assim sendo, ou nós cremos que há uma discrepância entre eles forem expulsos ou abandonaram, Que é muito comum. a discrepância... Ser abandonado e abandonar e ser expulso é quase a mesma coisa, né? Não acho. Que isso, cara? Nossa. Pô, tua mulher te abandonou. Não, Tua mulher... não, a dele, Não, não sou um exemplo. Tá amarrado em nome de Jesus. A tua mulher te abandonou. É, Não, cara. a tua mulher foi expulsa de Ou a casa. sua, né? É a minha. Cara. Então o que acontece? Então o texto... Então ou eles foram expulsos ou abandonaram. Mas os pastores vão falar que é a mesma coisa. Vou dizer que Quem é ensina vai falar que é a mesma coisa. Burro. isso. Não, ou se ele não quiser ter trabalho, né? Isso. É só você transferir para essa analogia, né, de a mulher te abandonou ou você expulsou a mulher. É bem É bem diferente. diferente. Depende. Então aqui existe 2 classes diferentes. Que deve ser tema para o próximo vídeo, que é a classe dos demônios e a classe dos espíritos imundos. Pneumarcatatos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Talvez, né? Então, se o senhor Esperamos que permitir, sim. Se um dragão não subir e nos devorar. nós vamos falar sobre Se não a cai um segunda raio queda. funerar, Valeu, galera. Se você gostou, clique em curtir em algum lugar. Toda hora muda no YouTube. Se você não gostou, clique no curtir para a gente ter o feedback, a galera não está gostando. Se você gostou muito, você segue o canal. E se amou de paixão e acha que isso vale a pena ser divulgado, compartilha no Facebook. Ai, que bonitinho. No VK. Eu treinei isso em casa, né? Foi. Ficou legal. Outra coisa, pode botar um comentário sobre esse vídeo ou a sugestão para algum tema também é legal. Isso aí, mano. xinga até minha mãe se quiser, não esquenta a cabeça não. Só dele. Fui.